Oi, no vídeo de hoje eu decidi gravar minha experiência jogando Undertale. Eu sei que o jogo já foi lançado há muito tempo e que existem milhares de vídeos sobre ele por aí, mas eu tenho o péssimo hábito de deixar experiências para depois, sendo uma delas jogar Undertale. Então eu decidi experimentar o que no começo eu pensei que ia ser só mais um joguinho indie, mas que na verdade mudou minha visão completamente sobre o quão incrível um jogo pode ser. A gente acorda aqui, e pelo visto a gente não faz ideia de onde a gente tá. Um pouco mais pra frente a gente encontra a Flowey, uma flor super simpática e amável. Ela mostra pra gente a nossa alma. Ela diz que a gente é fraco, mas com o tempo a gente pode ficar mais forte ganhando LV, que ela fala ser Love. Ela é tão gente boa que ela vai dar amor pra gente de graça, só pra gente ficar mais forte. Ela joga essas balinhas da amizade pra gente pegar. Moleque, que flor gente boa, mano. A gente pega elas e depois de alguém salvar a gente dessa flor desgraçada, a gente vê uma criatura emergindo das sombras. E essa é a Toriel. E no nosso primeiro contato, a gente vê a simpatia, a preocupação dela. A gente é só uma criança aleatória que chegou num momento aleatório, num lugar aleatório. Por que ela se importa? Ela diz que a gente é a primeira pessoa ali em muito tempo. E ela se oferece para guiar a gente. Ela apresenta as ruínas como nosso novo lar e explica pra gente como funciona, falando que ali é um lugar cheio de puzzle, muito complicado e muito perigoso, que a gente precisa resolver pra ir de uma sala a outra. E ela pede pra gente ganhar tempo caso a gente entre em um combate, que a qualquer momento ela apareceria pra resolver. Depois a Toriel diz que tem coisas pra resolver, como se estivesse armando uma surpresa. Ela pede pra gente ficar na sala e esperar, mas a gente desobedece em seguida porque a gente é cara de pau. Recebemos uma ligação da Toriel, perguntando se a gente saiu da sala. Ela pede para que a gente seja bom. E, de novo, por que ela se importa? Por que ela quer que a gente seja bom? E depois da ligação, falamos com um simples sapo. Ele pede por favor, que se o monstro não quiser lutar, que a gente tenha piedade, fazendo com que a Toriel esteja com cada vez mais razão. E depois daqui eu comecei a levar os conselhos da Toriel e do sapo à risca, sobre ser bom e não lutar. Explorando as ruínas, encontramos um fantasma deitado no chão, bloqueando o caminho. E seguindo nossa linha, somos legais com ele e fazemos com que ele se torne nosso amigo, cumprindo assim o que a Toriel tentou ensinar pra gente. Depois de andar muito, a gente encontra a Toriel. Ela vê a gente, se assusta e a primeira reação dela é ver se a gente tá bem. Ela leva a gente para o que parece ser a casa dela e ela preparou tudo. Temos casa, comida, uma cama e a gente tem a Toriel. Mas e a nossa casa? A gente acorda na nossa cama. Um pedaço de torta foi deixado pra gente comer quando acordar. Nós saímos, procuramos a Toriel, conversamos um pouco e perguntamos sobre como sair das ruínas. Ela muda de assunto e pede pra gente esperar ali.
A gente procura ela na casa inteira até a gente decidir olhar nas escadas. Então a gente vê a Toriel. Ela diz que à frente tem a saída das ruínas. Ela vai destruir, pra ninguém nunca mais sair. Ela pede pra que a gente volte pra cima, mas a gente desobedece ela. Vemos ela de novo, dessa vez com semblante de indiferença. Ela diz que todos os humanos acabam com o mesmo destino. E ela fala que eles e Asgore irão nos matar. Ela me manda ir pro quarto. Eu obedeço e durmo, mas nada acontece. Então eu volto pras escadas e ela ainda tá lá. Seguimos ela até um portão. Ela diz que só vai deixar a gente sair se a gente provar pra ela que a gente é forte o suficiente. E uma luta com ela inicia. Depois de um tempo eu finalmente encontrei a resposta pra minha pergunta. Por que ela se importa? Ela vê a gente como um filho. Nos cuida, nos alimenta, nos ensina, até nos impede de sair. Eu sei que você tá me protegendo, Toriel, mas eu preciso sair. A gente percebe pelos diálogos que não somos os primeiros ali. Outras crianças já passaram ali e a Toriel já cuidou de outras crianças. E pelo visto, todas elas já não estão mais aqui. Ela não tá aprendendo a gente, não tá sendo má com a gente. Ela só tem medo de ver mais um filho morrer. E a maior prova disso é que conforme vamos perdendo vida ou se recusando a lutar com a Toriel, ela vai começar a errar de propósito os ataques na gente. Não tem como não dizer que ela não ama a gente. Eu me recuso a matar a Toriel. Chega um momento que ela para de reagir. Ela fala que vai cuidar de mim, que mesmo com pouco a gente pode viver bem. Ela pede de novo pra gente subir. E eu não quero ir embora. Quero ajudar ela, quero fazer companhia, mas eu preciso voltar pra casa. E com toda a postura, ela disfarça a sua dor e permite que a gente vá. Mas ela pede pra que a gente não volte. Eu não levo isso como um ato de arrogância da Toriel. Eu não quero ver a dor dela de me ver de volta e me ver sumir a cada visita. Então, mais uma vez, eu obedeço a Toriel e não volto mais. A gente encontra a Chloe de novo. Ela diz que somos espertos e diz que nesse mundo é matar ou morrer. Mas não foi isso que a Toriel ensinou pra gente. Ela pensa que matamos a Toriel, mas a gente apenas ignora e segue nosso caminho. A gente começa a caminhar e no que parece ser uma ponte encontramos Sans, o esqueleto. Ele diz que deveria estar caçando humano? Ele diz que tá pouco se importando em capturar alguém. Ele fala sobre o irmão, Papyrus, que é fanático por caçar humanos. Ele avista o irmão um pouco adiante e ajuda a gente a se esconder atrás de um abajur convenientemente do nosso formato. A gente observa um pouco dos dois conversando. Ele briga com Sans por não calibrar seus puzzles, e o Papyrus se mostra meio que perigoso pra gente. Ele quer estar pronto se um humano passar, então nossa lista de nomes perigosos só aumenta. De acordo com a Toriel, eles vão nos matar. Eu acho que o Papyrus está dentro desse eles. E esse tal de Asgore, que eu não faço ideia de quem seja, me parece intimidador. Mais pra frente a gente aparece pro Papyrus. Ele se assusta e o que parecia ser um pouco ameaçador perde um pouco sua postura. Ele diz que agora finalmente vai ter tudo o que sempre quis: reconhecimento, honra e amigos. Tudo graças a gente, porque ele vai capturar a gente, vai entregar pra capital. Mas será que ele quer mesmo capturar a gente? Depois de um bom tempo a gente chega no primeiro puzzle do Papyrus, um labirinto invisível. Ele diz que se a gente encostar em uma das paredes, a gente vai tomar um choque elétrico vindo de uma esfera. A gente entra no labirinto e erramos de primeira.
Mas como o Papyrus estava segurando a esfera, o choque não vem na gente. Então o Papyrus cruza o labirinto com a esfera e entrega pra gente, dificultando a nossa vida. Andando mais, a gente chega ao segundo puzzle. Dessa vez ele é do Sans. Ele diz que não tem como a gente passar disso. A gente dá alguns passos à frente e descobre que o segundo puzzle é um caça-palavras. Depois desse puzzle que gastou uns 2 neurônios meu, a gente chega numa areazinha onde o Papyrus fez um macarrão pra gente. Ele deixou lá pra gente comer e ele disse que é pra atrasar a gente. Mas cada vez mais eu vejo um cara legal no Papyrus. Daí a gente anda mais e chega no terceiro puzzle. Ele é do Papyrus. Eles vão ficar alternando. Dessa vez eu tenho que passar por cima dos X azuis e transformar em círculos vermelhos para liberar a passagem. Se eu passar no mesmo lugar 2 vezes, os círculos viram triângulos e a combinação não funciona. Então a gente gasta um tempinho, mas nada que afete a gente. Logo após isso a gente chega numa sala estranha com o chão todo quadrado. O Papyrus fala que é um puzzle que a gente vai amar e que foi feito por uma tal de Alphys. E quando ele abre a boca pra falar, meus amigos, ele começa a soltar um texto grande pau a porra, filho. Eu gastei papo de meia hora tentando decorar isso. Vai ser uma sequência aleatória que ninguém nunca viu, então fudeu. Depois de eu me preparar pra isso, mais que eu me preparei pro Enem, eu falo que entendi e o Papyrus vai fazer a sequência aleatória. A gente caminha mais e depois de enfrentar algumas coisas como um cachorro marombeiro e essa porra aqui, reencontramos o Papyrus. Ele fala que essa é a armadilha final dele, um tipo de corredor da morte que ele diz estar pronto pra ativar. Mas ele hesita uma vez, 2 vezes, então ele decide que seria muito fácil derrotar a gente com esse. Então ele larga a armadilha e deixa a gente passar. Depois disso tudo, chegamos em Snowdin, uma cidadezinha meio escondida. Chegando aqui, conversamos um pouco sobre a cidade com a lojista. Ela fala sobre a história da cidade e fala que no começo os monstros viviam lá nas ruínas e decidiram se aventurar pro fundo da caverna. E de repente uma galera parou e decidiu que gostava de frio e criou essa cidade. Ela também fala sobre as ruínas, a casa da Toriel, mas não fala sobre a Toriel. Ela fala que não dá pra gente visitar porque a porta tá fechada há muito tempo. Mas a gente não veio de lá. A gente sai da loja e segue por um caminho. A gente encontra o Papyrus de novo e ele diz que quer falar com a gente sobre sentimentos complexos. Sentimentos como encontrar outro amante de espaguete. Ou sentimentos como a admiração pela habilidade de resolver charadas um do outro. Ou o desejo de ter alguém leal e inteligente que te acha legal. Que ele nem consegue imaginar como é se sentir assim. Ele diz que tem pena da gente e que não é pra gente se preocupar, porque a gente não vai ser mais solitário. Ele, o grande Papyrus, será nosso amigo. Ele fica quieto por um tempo, pensa um pouco e se contraria. Ele fala que não pode ser nosso amigo. Então, pelo que eu vi até agora do Papyrus, mesmo com o irmão dele do lado, eu vejo solidão, assim como a Toriel. Ele tá só, ele quer um amigo, ele quer ter alguém com ele. E como ele falou, ele nem consegue imaginar como é ter um amigo. Ele resiste muito por sermos humanos e ele ter sido criado para capturar humanos. Eu consigo entender o lado do Papyrus. Uma luta com ele começa e a gente se recusa a bater nele. A gente perde a luta e esse ciclo se repete umas 3 vezes. Até que chega um momento que ele pergunta: Você realmente quer lutar comigo? Não. E ele retruca: Então eu acho que eu tenho que aceitar isso. Depois de tudo isso, o Papyrus está bem triste. Ele diz que nunca vai conseguir entrar na Guarda Real, que a Undyne vai ficar desapontada com ele. Quem é Undyne? A gente já tem nossa listinha de nomes que não sabemos quase nada. Nessa lista até agora tá o Asgore em primeiro, em segundo a Undyne, em terceiro a Alphys e o que mais me surpreende até agora de daqui, o Sans. Até agora a gente mal conhece ele, a gente só sabe que ele gosta de não fazer nada e que gosta do irmão dele. De resto, a gente não sabe mais nada. Perguntamos a ele se ele quer ser nosso amigo. Ele aceita com um pouco de hesitação, mas se mostra muito feliz. Ele começa a dizer pra gente o caminho pra superfície. Ele fala sobre uma barreira que é o selo mágico que prende eles, onde tudo pode entrar, mas nada pode sair, a não ser que tenha uma alma forte como a nossa. E é por isso que o rei quer capturar um humano. Ele quer abrir a barreira com o poder da alma, para que os monstros retornem à superfície. Ele diz que para chegarmos à saída deveremos passar pelo castelo do rei, o rei de todos os monstros.
Depois de entrarmos na caverna, vemos uma silhueta diferente. Uma cavaleira. É a Undyne. Oi, Undyne. Eu tô com um relatório diário sobre o mano que eu te falei antes. Se eu lutei com ele? Sim, claro que sim. Se eu capturei ele? Bem, não. Eu dei meu melhor, mas no fim eu falhei. Você vai coletar uma dele sozinha? Mas Undyne, você não precisa destruí-lo. Veja bem. Eu entendo. Eu vou te ajudar como puder. Depois de ver essa cena, a gente avança e encontra algumas flores. De alguma forma elas conseguem se comunicar com a gente. Elas recitam as seguintes palavras. Há muito tempo, monstros sussurravam seus desejos para as estrelas no céu. Se perdissem de todo o coração, tais desejos se tornariam realidade. Agora, tudo que nos resta são essas pedras brilhantes no teto. Milhares de pessoas desejando juntas não podem estar erradas. O rei provará isso. Na real, essas são flores ecoantes. Elas não conseguem se comunicar com a gente. Elas basicamente só recitam a última coisa que elas ouviram, basicamente sendo um gravador. Quando a gente menos espera, uma perseguição começa. A gente não sabe pra onde ir. Centenas de lanças são atiradas na gente, até a gente chegar num lugar com a grama alta. A gente se esconde ali, e quando a gente menos espera, a Undyne tá lá, procurando a gente. A gente dá a sorte de ter um monstro com a gente ali, e ela confunde a gente com ele. A gente não ia passar dessa vivo. E é isso. Essa é a primeira parte do vídeo. É a minha primeira vez fazendo uma edição mais trabalhada, então eu espero que você tenha curtido o vídeo. Se vocês acharem o vídeo top, eu trago a segunda e última parte dele. Eu me diverti demais gravando esse vídeo, até porque esse jogo é uma maravilha. Eu agradeço a todos que tenham ficado até aqui. Meu nome é Valdir, e é isso.